essa noite nós vamos olhar lá para o livro de Atos, no capítulo 2. Eu sei bem que os irmãos têm sido expostos a esse texto pelo irmão John, mas eu queria olhar trazendo algumas ênfases complementares àquilo que os irmãos já viram desse capítulo 2. A nossa leitura essa noite vai ser do versículo 1 até o versículo 22. Antes disso, eu queria fazer uma oração muito breve com os irmãos e uma breve contextualização também. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado pelo teu povo que se reúne pelo nome de Jesus. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por essa igreja. Nós te agradecemos porque nós reconhecemos que é a tua mão que nos move, é a tua mão que nos une. Antes estávamos espalhados e nós somos ajuntados por ti. E nisso, Deus, nós encontramos motivo também de esperança, porque o Senhor não deixa que seu povo viva espalhado. O Senhor reúne o seu povo, ajunta o seu povo em torno da tua palavra, que é poderosa, que salva, que transforma e que é a fonte da nossa esperança, Deus. Seja conosco, que o teu Espírito Santo aplique essa palavra a corações essa noite, apesar das minhas imperfeições. Em nome de Jesus, amém. Irmãos e irmãs, em primeiro lugar, eu só queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, tem muito tempo que eu não venho. Me desculpem pelo atraso, para os irmãos que não me conhecem, eu moro em Ouro Branco, na verdade, e eu tenho uma dificuldade de dirigir à noite, então eu contei ainda com a assistência de um irmão, que é o Diego, que veio de Lafayette. Então o Diego foi de Lafayette, me pegou em Ouro Branco para me trazer aqui para a igreja, e aí a gente acabou atrasando alguns minutinhos ali. Me perdoem por isso, mas eu quero dizer que eu estou feliz, porque da última vez que eu vim, vocês ainda não estavam reunidos aqui. E eu fico muito contente de ver esse espaço, de ver aquilo que Deus tem feito no meio de vocês. Eu ganhei minha filhinha, então eu tenho me dedicado mais especificamente e especialmente lá em Lafayette, que é um pouco mais próximo da gente ali no contexto de Ouro Branco, desde que a pequena Sofia nasceu. Mas eu sempre ouço notícias dos irmãos e eu fico muito feliz mesmo de testemunhar aquilo que Deus tem feito no meio de vocês. Que Deus os abençoe e para que os irmãos que estão aí nessa caminhada, eu espero que vocês tenham esperança também quando vocês olharem para isso que tem sido construído aqui, porque a gente sabe que o mais importante é o que Deus faz no meio do povo, é o que Deus faz na gente, no nosso coração. Mas quando a gente olha para isso, quando a gente olha para a estrutura, quando a gente percebe as bênçãos que Deus tem feito, a gente também se alegra nisso, obviamente, porque a gente vê que Deus, ele olha para nós, ele ouve as nossas orações. E eu me lembro de estar em alguns domingos com os irmãos e com as irmãs e a gente orar por um outro espaço, por exemplo. Eu sei que essa tinha sido uma oração importante dos irmãos, assim como também a oração para a liderança, para um pastor aqui local. E eu tenho percebido Deus agindo no meio de vocês. Eu sei que os irmãos e as irmãs também têm percebido isso. Eu fico muito contente mesmo de coração de perceber tudo isso. Ficou muito legal aqui o espaço, inclusive. Até esse microfone muito chique, estou me adaptando aqui nesse processo. Mas vamos lá. Irmãos, eu não preciso dar muito contexto aqui de Atos, porque os irmãos estão aprofundando aí nesse texto, que é escrito pelo evangelista Lucas, que é um médico, é alguém muito preocupado com detalhes, inclusive a narrativa aqui é uma narrativa muito rica. Se a gente vai para o original, a gente vê que é um texto assim muito carregado, muito bonito, muito bem escrito. Lucas tem uma preocupação histórica também, que é importante aqui. E a gente vai ler um texto hoje que é um texto bem emblemático, que tem aqui uma possibilidade de diferentes ênfases para esse texto, mas eu queria me concentrar em duas coisas, que eu acho que elas são muito importantes quando a gente olha aqui para o capítulo 2 de Lucas, que é duas formas, ou, na verdade, dois frutos importantes de quando o Espírito Santo age. Atos, capítulo 2. O que Lucas está trazendo para a gente aqui é que se o Espírito Santo age no meio do povo, duas coisas acontecem: união e glorificação. O Espírito Santo, se ele age, ele promove a união. Pensem no seguinte: o pecado, ele se opõe ao agir do Espírito Santo. E o que o pecado provoca é a separação. Então, onde o Espírito Santo age, a gente vê a união sendo formada, sendo gerida. Isso quer dizer que a igreja não vai passar por desafios ali, pode ficar em alguns momentos desconjuntada, sem união? Obviamente não, isso vai acontecer com a igreja porque nós somos falhos. Mas o fato é que, se o Espírito Santo está agindo, a gente percebe o agir do Espírito Santo quando a união é promovida. Então, se tem pessoas no meio de nós que estão promovendo desunião, separação, desagregação, muito provavelmente ali não está o Espírito Santo.
E quando o Espírito Santo age, além dessa união, então, que ele promove também a glorificação, no sentido de que, se o Espírito Santo age em nossas vidas, nós glorificamos a Deus necessariamente, porque é impossível ser tomados pelo agir do Espírito Santo sem que a gente glorifique a Deus. Esse é um fruto claro do Espírito Santo no nosso meio. A gente passa a amar a união e a gente passa a glorificar a Deus com os nossos lábios, com as nossas ações. Então, vai ficar bem claro para os irmãos, quando a gente fizer a leitura aqui do verso 1 ao verso 22, que essa é uma ação importante do Espírito Santo. Então, eu queria, em resumo aqui, já trazendo um spoiler, um fechamento dessa mensagem, esse é o ponto que eu tenho para deixar para os irmãos. A gente percebe que o Espírito Santo está agindo quando nós temos a união sendo promovida e quando nós temos vidas glorificando a Deus, preocupadas em glorificar a Deus, trabalhando ativamente para glorificar a Deus em suas ações. Então vamos lá, vamos partir para a leitura do texto. Eu não tenho certeza se os irmãos seguem utilizando a ARA, mas a ARA será aqui a tradução que eu vou utilizar para a nossa leitura aqui dessa noite. Atos capítulo 2, leremos a partir então aqui do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 12 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Esse texto é um texto muito interessante. E agora que eu já falei para os irmãos, né, desses dois pontos aqui, desses dois eixos, então, de ação do Espírito Santo, eu acredito que na leitura algumas coisas podem ter ficado mais evidentes. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, então, de imaginação. Imaginem o seguinte: a gente tem um grupo de pessoas aqui, a gente tem centenas de pessoas reunidas num aposento em Jerusalém. Mais especificamente, 120 pessoas aguardando em oração conforme a ordem do Senhor Jesus antes da sua ascensão. 10 dias se passam aqui, desde que Jesus sobe aos céus, e a cidade começa a ficar fervilhando ali, com peregrinos vindo aqui de toda parte do mundo. Aqui o contexto do mundo mediterrâneo era composto por pessoas, inclusive, de diferentes culturas, de diferentes línguas, pessoas muito diferentes umas das outras, para celebrar nada mais, nada menos, então, do que o Pentecostes. E aí, de repente, tudo muda.
O que acontece nessa manhã aqui não foi simplesmente um evento religioso, como os eventos que a gente vê acontecendo nos nossos dias. O que a gente está diante aqui, no capítulo 2 de Atos, é uma nova era na história da redenção. Aqui é uma nova fase que está sendo experimentada por essas pessoas. Aqui foi a irrupção aqui do Espírito Santo prometido. O nascimento público da igreja de Jesus Cristo. E aqui, então, a gente vê o início. Essa aqui é a gênese, então, da missão mundial que continua até os dias de hoje. Irmãos, da missão mundial que nos permite estarmos aqui. Tudo nasce nesse momento. É nesse contexto aqui. Essa é a gênese. A gente está acompanhando aqui, então, o nascimento da igreja de Jesus. Atos 2, dentro desse espelho aqui que a gente fez, desse recorte que a gente fez do verso 1 ao verso 21, é talvez um dos textos mais decisivos do Novo Testamento, porque aqui a gente vê 3 grandes movimentos importantes. A vinda do Espírito Santo, do verso 1 até o verso 4, a reação da multidão, que vai ser narrada do verso 5 até o verso 13, e o início, então, do sermão de Pedro, que a gente acompanha uma parte dele aqui, com uma citação do profeta Joel e da apresentação de Jesus como sendo justamente esse cumprimento da profecia, daquilo que o Antigo Testamento apontava, que vai do versículo 14 até o verso 22. E cada um desses movimentos nos ensina algo vital sobre quem Deus é, o que ele fez em Cristo e o que Deus espera de nós. Eu gostaria de trazer aqui, propor para os irmãos um exercício de imaginação e de lembrança. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente percebe que Deus está nos contando uma história que é importante. A história de quem Ele é, a história do seu povo e a história do seu plano, o seu plano de salvação, que entra em vigor a partir de Gênesis 3, a gente já tem sendo anunciado ali aquele que viria pisar na cabeça da serpente. Tentando se opor ao plano de Deus, a gente tem um inimigo. E a gente tem como fruto da ação do inimigo, então, o pecado, a rebeldia. Quando a gente olha para Gênesis, a gente tem Adão e Eva no jardim. Homem e mulher foram criados por Deus naquele contexto. E o pecado vem. Adão tinha plena comunhão com Deus. Ele conversava com Deus diariamente. E aí, quando o pecado chega, Adão experimenta, então, uma ruptura, uma quebra. E eu tenho estudado o Antigo Testamento para trazer alguns estudos na Batista Histórica, e uma coisa que tem ficado muito clara para mim quando eu olho, especialmente para a narrativa no Antigo Testamento, é que o pecado ele vem gerar justamente isso. O pecado ele vem separar. E observem que interessante como que o pecado traz essa separação. O ápice da separação do pecado é a própria morte. E na teologia a gente diz que a morte é a separação do eu mesmo. É a alma sendo separada ali do corpo, né? O espírito sendo separado ali nesse sentido. O pecado ele provoca isso, ele provoca essa separação. E aí, Adão, ele usufruía então de plena comunhão com Deus, e o pecado vem e separa, o pecado quebra isso. E homem e mulher, então, eles são deixados agora para fora do jardim. O pecado vem, ele quebra, ele separa e ele espalha. Olha que interessante, se a gente olha para o primeiro salmo, que é um livro de sabedoria, a gente vê que o justo, ele é como uma árvore plantada junto a águas boas, tem raiz, é sólido, é estável. Não é como o ímpio, que o quê? Que o vento leva, espalha, é como palha, vai para todo lado. O pecado, ele provoca essa separação e o pecado, ele dispersa, o pecado espalha, o pecado confunde. Adão e Eva, então, eles são quebrados, a relação com Deus é quebrada nesse momento e eles são dispersos. Eles saem agora para esse mundo e eles precisam lidar com esse mundo quebrado pelo pecado. E aí eles têm os seus primeiros filhos e Caim e Abel, eles experimentam na sua relação também, mais uma vez, a ação do pecado. O pecado vem e o que o pecado gera no coração de Caim? Ódio. Caim, ele provoca ali, através do assassinato do seu próprio irmão, separação da primeira família. Caim, então, ele se afasta, ele é disperso, mais uma vez, olha só, ele é espalhado.
E aí a gente tem a primeira família ramificando. A primeira família já é espalhada. O pecado quebra essa relação e, como consequência dessa quebra de relação, a gente tem o espalhar. Se a gente avança essa narrativa, a gente vai chegar nos tempos de Noé. E Noé, diante de um mundo já tomado pela impiedade, ele recebe uma incumbência de Deus. E dentro dessa incumbência de Noé, o que ele faz? Ele constrói uma arca e ele e sua família são preservados. E aí, logo que Noé sai, pós-dilúvio, da arca, ele acaba bebendo demais, o seu filho tem uma ação ali ímpia, Cã peca, e aí, graças a esse pecado de Cã, ele é amaldiçoado pelo seu pai, e o que a gente vê mais uma vez sendo criado pelo pecado, quebra. Essa família, a família de Noé, a família que foi preservada, é quebrada e mais uma vez espalhada. E aí a gente tem mais uma vez duas ramificações, a ramificação de Noé e a ramificação específica de Cã. E, meus irmãos, se a gente continuar acompanhando a narrativa nas Escrituras, a gente vai perceber que isso é o sistema padrão de atuação do pecado. O pecado quebra e o pecado espalha. Se a gente avança na narrativa de Gênesis, por exemplo, a gente vai perceber sempre esse mesmo padrão. E aí, quando a gente olha para esse padrão em Gênesis, tem uma história específica que mostra o poder de confusão e de espalhar que o pecado tem, ilustrado ali na história de Babel. Os irmãos estão familiarizados com a história da Torre de Babel? Os seres humanos, eles decidiram construir para si uma torre, num formato ali que a gente chama de zigurate, que tem um objetivo específico dentro da cultura do Oriente Antigo, que era de conter Deus ali. Então, os seres humanos, eles decidem se reunir e eles querem criar ali uma torre que poderia conter Deus, para que eles pudessem usar Deus como um gênio da lâmpada para satisfazer suas próprias vontades. E nessa época, todos falavam a mesma língua. Deus vê o que as pessoas estão fazendo e ele desce em juízo. Deus, de fato, desce na torre como era esperado que ele fizesse, mas não para ser contido, e sim para julgar. E o juízo de Deus o que é? Ele espalha essas pessoas, ele espalha essas línguas. O plano do homem com o coração corrompido é de tentar utilizar Deus como instrumento, é instrumentalizar o ser de Deus para satisfazer a sua própria vontade, mas o plano de Deus é diferente. A narrativa de Babel está em Gênesis 11. Em Gênesis 12, Deus decide descer e fazer uma aliança com um homem chamado Abraão. E dentro desse momento, a gente passa a ter a árvore genealógica sendo construída até chegar em Cristo Jesus, e o ápice do ministério de Cristo Jesus na cruz do Calvário dá lugar ao texto que nós lemos essa noite. Dá lugar a Atos capítulo 2. O ministério de Jesus não acaba quando ele sobe. Começa uma nova fase, e é a fase da igreja. Jesus sobe e, como prometido no capítulo 1 de Atos, inclusive, ele manda então, ele envia o Consolador. E o que a gente está diante aqui no capítulo 2 de Atos é o plano de Deus sendo realizado. É o oposto de Babel. Se em Babel as línguas foram confundidas, aqui no capítulo 2, de repente existe uma compreensão plena. Esse é o agir do Espírito Santo. Essa é a diferença da ação do Espírito da ação do homem corrompido. A ação do homem corrompido é Babel, gera confusão, tenta instrumentalizar até a fé. A gente vê isso acontecendo, inclusive, no nosso país. Mas a ação do Espírito Santo, ela gera união. E ela gera uma união, é possível que a gente experimente dessa união no nosso meio com o Espírito Santo de Deus, porque existe algo que é comum a todos nós. E é aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Irmãos, nós temos aqui hoje pessoas de contextos muito diferentes. E ainda assim é possível que haja um vínculo de união profundo sendo construído, porque nós temos agora algo muito maior que nos une. E é aquilo que Deus faz no nosso meio. Nós éramos escravos do pecado e fomos salvos. Como o filho perdido, como o filho pródigo, nós éramos mortos e agora vivemos. E nós experimentamos isso pelo agir do próprio Deus. Então, Atos 2 age para nós como essa anti-Babel, é o oposto de Babel, é o plano perfeito de Deus. A ação do Espírito Santo ela se opõe à confusão de Babel e ela gera a união
a união que é possível, porque nós olhamos uns para os outros e nós podemos ver Cristo nas vidas uns dos outros, e justamente por isso nossos lábios glorificam a Deus. Queria olhar especificamente agora, verso a verso, para a gente se aprofundar um pouco nessa reflexão. No versículo 1 aqui então do capítulo 2, a gente vê que quando chega o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos aqui num lugar, né? A abertura do grego aqui, ela começa com uma conjunção interessante aqui no original, que deixa claro para a gente que o capítulo 2 ele é uma continuidade. Aqui a gente está vendo a continuidade da narrativa do capítulo anterior. Ou seja, a vinda do Espírito Santo ela está diretamente conectada com a ascensão de Jesus e a promessa do Pai. Quando o dia de Pentecostes estava sendo cumprido. Aqui seria uma tradução mais apropriada. Então, nesse texto, quando a gente olha para essa inauguração do capítulo 2, a melhor forma seria dizer isso, quando o dia de Pentecostes estava sendo cumprido, quando a profecia do Pentecostes estava sendo cumprida. Isso mostra que a espera aqui, então, especialmente dos 120 discípulos que são narrados aqui presentes em Jerusalém no capítulo 1, né? A expectativa, ela chega ao fim. O tempo designado por Deus, ele chega nesse ponto. Todos estavam aqui reunidos em um só lugar. Todos aqui provavelmente incluem os 120 discípulos mencionados no versículo 15 do capítulo anterior e não apenas os 12 apóstolos. Então, a gente está diante aqui de um momento específico em que tinha esse grupo de pessoas que se reunia com uma grande expectativa e eles aguardavam em oração. E, de repente, o cumprimento aqui dessa expectativa ele começa a ser satisfeito e a resposta da oração desses homens ela chega. Eu acho interessante já começar observando isso. Eu disse que uma das ênfases do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo no meio do povo, é a união. Eu acho interessante pensar que Deus escolheu, dentro da sua providência, que esse momento fosse experimentado dessa forma. Olha que interessante. A obra de Deus, ela começa com uma comunidade reunida. E não apenas isso. A obra de Deus para inaugurar essa nova fase maravilhosa e gloriosa, que é a fase da igreja, o período da igreja, começa com pessoas reunidas orando. A gente está diante de pessoas aqui que estavam reunidas com uma expectativa profunda e a forma como eles expressavam essa expectativa era em oração. Irmãos, não subestimem o poder da oração, porque diferente do que algumas tradições aí fora, né, nesse evangelicalismo amplo que a gente tem no Brasil, tenta dizer, a oração ela não é uma fórmula mágica, a sua palavra não vai decretar a realidade lá fora. Deus, ele não é um lacaio, um servo, Deus é soberano. A nossa oração não ordena o agir de Deus, mas Deus, de maneira soberana e misericordiosa, ele escolheu utilizar a oração como um meio pelo qual ele faz a sua vontade. Certa vez, um pensador cristão foi indagado se a oração mudava as coisas. Perguntaram para ele, pastor, a oração muda as coisas? E aí ele respondeu, certamente, a oração muda as coisas. Mas na minha experiência, o que eu tenho visto é que geralmente o que a oração muda não é aquilo que a gente espera. A oração muda exatamente aquilo que a gente precisa. Quando a gente vai para os Salmos, isso fica muito evidente. Muitas vezes o salmista termina de orar e a realidade em volta dele permanece a mesma. Davi termina de orar e ele continua sendo perseguido. O caos continua lá fora, mas Davi está diferente. A disposição de Davi diante dos desafios lá fora muda. Então, meus irmãos, não subestimem o poder de se reunir no nome de Jesus Cristo para orar. A igreja foi inaugurada como uma resposta de pessoas que estavam reunidas de maneira comunitária, como nós estamos aqui hoje, orando nessa expectativa. E aí no verso 2 e 3, de repente então, um ruído, né, como de um vento soprando violentamente. Eu acho essa expressão muito boa, inclusive. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, violento, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou
uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui entra um ponto interessante para a gente. Olha só. Primeiro, que de repente então vem do céu esse som como de um vento impetuoso e enche toda a casa onde estavam assentados. Aqui, em primeiro lugar, Lucas está usando aqui algumas figuras de linguagem para explicar o que aconteceu. Infelizmente, olhando para essa passagem aí, muita gente começa a desenvolver algumas práticas, né? E é possível que os irmãos já tenham visto aí, enfim, homens com uma intenção muito duvidosa fazendo o sopro do Espírito, né? E aí sopra forte no microfone, inclusive fazendo e aí gente cai e tudo mais. No final das contas, o que Lucas está tentando dizer aqui é que não era exatamente isso que estava acontecendo. O ponto é que Lucas está tentando utilizar aqui algumas figuras para mostrar para a gente esse agir do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a gente está diante de uma pessoa aqui, que compõe a Trindade. E para mim, um ponto que é muito negligenciado, e essas pessoas que fazem esse tipo de prática que eu descrevi não estão nem um pouco preocupadas com isso, mas o que precisa ser evidenciado aqui é que o vento, para quem está ouvindo isso aqui, para quem está ouvindo esse texto, ele tem um significado muito importante. Esse termo utilizado aqui no original, ele é o mesmo termo, inclusive, que é utilizado para descrever a própria alma. Ele está relacionado com o pneuma. Ele é utilizado para descrever o espírito. O Espírito de Deus que pairava sobre as águas, ele é a mesma expressão que está sendo utilizada. Então, o que Lucas está de fato interessado aqui em mostrar para a gente é esse aspecto. Está mostrando para a gente um aspecto importante sobre a natureza do Espírito Santo de Deus. A gente não consegue descrever de maneira plena, de maneira clara o Espírito Santo de Deus. Foge à nossa compreensão. Então, o que a gente vê sendo utilizado constantemente nas Escrituras é uma linguagem que acomoda isso de um modo que a gente possa compreender. E aí, se o vento impetuoso aqui já gera esse tipo de confusão, o que a gente vê no versículo 3, aí embanana mais ainda o meio de campo, que é: e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo. E esse como de fogo, assim, sem sombra de dúvidas, Lucas não estava esperando que ia gerar tudo que gera nos nossos dias, né? Como de fogo também tem um significado importante na tradição do primeiro século, mais especificamente na tradução judaica. O fogo, ele é constantemente utilizado nas Escrituras para mostrar um atributo do próprio Deus. A sarça ardente, a coluna de fogo no êxodo dos israelitas ali no deserto, é um elemento aqui que aponta para nós uma realidade importante do ser de Deus. Mais uma vez, a nossa mente é pequena demais para que a gente consiga compreender Deus em toda a sua dimensão. Deus sabe disso e Deus se acomoda à nossa percepção. Ele aparece para Moisés, por exemplo, na sarça ardente, porque ele sabe que é a forma pela qual seria possível ele também de ser compreendido por Moisés. Mas o nosso Deus é grande demais. Ele é altíssimo para a nossa capacidade de compreendê-lo. Contudo, o fogo não apenas mostra que aqui a gente está diante do ser de Deus. O Espírito Santo faz parte do ser de Deus, dentro do que nós chamamos, inclusive, da Trindade, né? Mas também mostra para a gente um aspecto importante. O fogo, para o pensamento judaico, ele está diretamente relacionado também à purificação. E é por isso que Deus se identifica com o fogo muitas vezes ao longo da história de Deus com o seu povo, mais especificamente da história do povo de Israel. Porque o fogo tem esse papel, o fogo tem o papel de purificar, de tirar a imperfeição. E é isso aqui que o Espírito Santo ele vem fazer. É como que de fogo, é divino e vem purificando, passando aqui sobre cada um deles. E aí no versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu acredito que o irmão John já tenha passado por isso, sobre a natureza dessas línguas, e quando eu olho para esse texto, hoje, infelizmente, a gente acaba tendo que falar sobre línguas estranhas e o que é o dom de línguas, etc, etc, etc. Mas eu acho interessante perceber que essa não parece ser uma ênfase do texto. A gente precisa passar por isso, porque hoje em dia as coisas ficam muito confusas por aí. Mas se a gente volta 200 anos, não era uma ênfase importante aqui do capítulo 2. Ninguém questionava qual era a natureza dessas línguas aqui. Isso não era uma preocupação
de Lucas, isso não era uma preocupação dos nossos irmãos e irmãs aí há 200 anos atrás, mas isso passa a ser uma preocupação nossa quando a gente passa a ter essa confusão oriunda principalmente de movimentos neopentecostais, por exemplo. O ponto é que me parece muito seguro dizer que a gente está diante de uma capacidade miraculosa, de fato, aqui das pessoas de se compreenderem, de falarem idiomas que não seu próprio idioma nativo. Então, as pessoas foram dotadas dessa capacidade. E aqui, Lucas vai mostrando para a gente como que essa ação ela é, de fato, uma ação miraculosa. A partir do versículo 5, a gente vê quem estava habitando ali nesse meio, né? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possui de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aqui é que o negócio fica interessantíssimo. Porque a gente vai ver que, na verdade, a gente não está só diante de uma única matriz, a gente está diante de várias culturas. No versículo 9, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Irmãos, parei aqui na parte A do versículo 11. Tem gente de todo tipo aqui. O que dividia essas pessoas não era só a língua, é a cultura. Se a gente se aprofundar em cada uma dessas regiões que são citadas aqui, a gente vai ver que são pessoas muito diferentes. Pensem o seguinte, já é diferente para a gente, e não sei, para o Nordeste, a culinária vai ser diferente, o sotaque é diferente. Aqui a diferença é muito mais profunda. Aqui a gente está diante de uma circunstância que seria parecida a assistir um jogo da Copa do Mundo, e você está diante ali de, sei lá, um grupo de torcedores, cada um desses torcedores de um país diferente, torcendo para um time diferente. A gente sabe o quão difícil é lidar com o desafio da língua. Se os irmãos já se encontraram ali numa situação de ter que se comunicar com alguém que não fala a sua língua, os irmãos vão entender isso muito bem. Mas, para além disso, a convivência é ainda mais difícil, porque a cultura é um choque muito grande. A língua é só uma parte. A língua é só uma das barreiras. E aqui a gente está diante de gente de língua diferente, de cultura diferente, de formação diferente. E nessa altura a gente está diante de pessoas, inclusive, de deuses diferentes. A gente está diante de ímpios aqui, nesse meio também. Pessoas que nem acreditavam e não confessavam o Deus de Israel. Para os irmãos terem um contexto, em Jerusalém, nessa altura, no contexto de Pentecostes, a população ali média da cidade, ela podia ser multiplicada em 7, 8 vezes, porque era uma celebração importante, e aí, por conta dessa celebração, pessoas se reuniam para participar, e comerciantes também se reuniam. Então, assim, era uma versão muito potencializada, muito maior do Jubileu de Congonhas. Era isso que acontecia aqui. E aí o Espírito Santo vem. E essas pessoas, de culturas diferentes, de língua diferente, de religiões diferentes, algumas delas, então, passam a se entender. De repente, essas pessoas estão falando a mesma língua. Percebem aqui como que isso é o anti-Babel, de fato? Em Babel, a gente tem um povo, uma língua, uma cultura, fazendo o mal, e Deus espalha. Aqui, a gente tem um monte de povos diferentes, diferentes culturas, diferentes línguas. O Espírito Santo vem e ele agrega, ele une. Eu falei que essa é uma ênfase do Espírito Santo, promover a união e a glorificação. Mas onde que a gente enxerga essa ação de glorificação do Espírito Santo? Na parte B do versículo 11. Vamos começar a ler do começo do versículo 11 de novo? Tanto judeus como prosélitos. Prosélitos são aqueles que são convertidos ali ao judaísmo através da pregação dos judeus, né? Cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, o quê? As grandezas de Deus.
o Espírito Santo vem, ele age e ele permite então que a barreira da língua caia. E aí o que essas pessoas escolhem falar? Das grandezas de Deus. Essa é a resposta. O Espírito Santo vem, ele age, e qual é a resposta? Testemunhar daquilo que Deus fez, testemunhar de quem Deus é. Essa é a resposta dessas pessoas. E o versículo 12 vai dizer: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E aqui a gente entra numa outra realidade, que ela é triste, mas é a realidade, irmãos. Onde o Espírito Santo age, nesse mundo quebrado, há oposição. E se a gente está vendo aqui, se Atos 2 mostra para nós essas duas ações importantíssimas, fundamentais do Espírito Santo, que é a promoção da união e a glorificação, é a realidade também que onde o Espírito Santo está agindo, o inimigo age. O inimigo ele tenta se opor. E a resposta geralmente é essa. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O que está sendo narrado aqui por Lucas não é diferente daquilo que Jesus enfrentou ao longo de todo o seu ministério. Jesus, ele enquanto pregava, enquanto ele curava, enquanto ele deixava transbordar a glória de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus com os necessitados, ele já foi acusado de agir pelo poder do próprio diabo, ele foi acusado pela sua própria família de ter perdido o juízo, de estar maluco, de ser surtado. Ele era acusado de heresia. Segundo os fariseus, ele não cumpria a lei e os seus discípulos não cumpriam a lei. É isso que acontece. Onde o Espírito de Deus está agindo, tem oposição. E a gente precisa ter clareza para identificar isso. A gente precisa ter clareza e maturidade, inclusive, para identificar isso no nosso meio. E como que a gente faz isso? Entendendo qual é o modelo. O modelo está aqui. O modelo está claro para a gente na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele promove a união. A gente tem que ter prazer na união. O que isso significa para nós? Significa ter prazer em estar aqui. Significa ter prazer em sair com os irmãos e almoçar nas casas uns dos outros, sair para comer fora, viajar junto, é isso. É ter prazer em estar junto. O povo de Deus ama estar junto. É fato. Isso é uma realidade. O que nos une? É o fato de que todos nós gostamos de futebol? Não. É verdade que alguns podem aprofundar mais aí a afinidade porque têm gostos em comum. Mas eu, ao longo da minha trajetória cristã, eu acho que quase 15 anos da minha conversão. E eu tive a oportunidade de desenvolver amizades com pessoas que não fosse a fé, o que me unia a essas pessoas em Cristo Jesus, eu não teria praticamente nada em comum com elas. Sou muito diferente. Eu gosto sempre de trazer o exemplo, inclusive, da família do Diego, que eles são muito diferentes de mim. Eu sou, de formação, um nerd, eu tenho ali as minhas predileções, eu não sou um cara muito voltado ao esporte, por exemplo, sou muito diferente. E ainda assim eu aprendi a amá-los e a gente desenvolveu uma amizade pelo que eu vi sendo feito na vida deles, vendo o que Cristo faz, isso nos une. Esse é o nosso ponto em comum, é isso que possibilita essa amizade, é isso que possibilita essa união. Então, o que deve gerar prazer em estar junto com o irmão? É prazer de ver o que Deus faz na vida dele. O C.S. Lewis tem uma frase que eu acho maravilhosa. A amizade, ela é o mais desinteressado dos amores, segundo o C.S. Lewis. E ele vai dizer que a amizade, ela não é competitiva, ela não é ciumenta. Se você tem um grupo de 3 amigos, por exemplo, se um desses amigos morre, você não fica feliz pensando, beleza, tem um amigo A, B e C, aí o amigo C morreu, o A não vai ficar pensando assim, ótimo, agora eu tenho mais do B para mim. Não. O que o A vai pensar é, que pena. Eu perdi esse amigo, perdi o C e eu perdi uma parte do que eu vejo nos meus outros amigos sendo desenvolvido nele. No final das contas, meus irmãos, a amizade que a gente pode experimentar dentro do povo de Deus
ela deve ser desinteressada no sentido de que a gente não deve se aproximar por interesse, a gente deve se aproximar porque a gente ama, e ela deve ser enraizada, fundamentada no fato de que essas pessoas, esses homens, essas mulheres, esses jovens, esses idosos, eles foram marcados por Deus, transformados, e desenvolvendo uma amizade é uma oportunidade da gente ver um pouco mais o que Deus faz, porque o que Deus já fez na minha vida tem pontos de contato com cada um dos irmãos, certamente. Eu era escravo do pecado e fui salvo, mas existem coisas que Deus fez em mim que são únicas. E eu tenho certeza que existem coisas que Deus fez e faz em cada um de vocês que é única. E é aprofundando essa amizade, é aprofundando o vínculo, é preservando e lutando para manter essa união que a gente tem a oportunidade de ver mais aspectos do que Deus faz, ver a variedade de coisas que Deus faz. Uma das coisas mais prazerosas na nossa caminhada de fé é a gente reunir, a gente orar, e aí de repente, algumas semanas depois ou alguns dias depois, a gente recebe a notícia que Deus ouviu aquela oração. E aí um irmão que estava enfermo foi curado. Um irmão que orava para que um determinado ente querido fosse salvo, está aqui agora feliz, contente, testemunhando da salvação que chegou nessa casa. Isso é maravilhoso. E isso a gente pode experimentar, por quê? Porque o Espírito Santo promove a união. E o que o Espírito Santo faz, a gente não consegue deixar contido. A gente fala, como essas pessoas aqui tinham que testemunhar, eles tinham que falar das grandezas de Deus. E é tendo isso muito claro, a gente precisa ter isso com bastante clareza para conseguir identificar os padrões de comportamento no nosso meio que não são saudáveis e que devem ser, então, abolidos, extirpados, cortados. Porque, irmãos, não tenham dúvida, a oposição ela é como uma erva daninha. Se a gente não tiver bastante cuidado, se a gente não tiver critério, ela se espalha e ela vai contaminando. E a união ela vai sendo minada, e vai sendo minada, e vai sendo minada. E aí os lábios que deveriam estar, então, glorificando, as vidas que deveriam estar buscando glorificar a Deus, passam, então, a ser tomados ali por fofoca, por inveja, por ódio, por cobiça. E a prova de que a oposição ela é perigosa e ela se espalha é o que a gente vê no versículo 14. Logo então que os opositores, no verso 13, eles aparecem zombando, dizendo tão embriagados, Pedro ele se levanta com os 11. E o erguer a voz aqui é um grito. Ele se levanta e ele fala de maneira firme e contundente. Ele adverte essas pessoas. Ele está aqui cortando esse mal pela raiz. Varãos judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Ou seja, gente, olha só, parou com isso, presta atenção aqui. Estes homens, versículo 15, não estão embriagados, como vides pensando, sendo essa a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E aqui ele continua, então, narrando a profecia de Joel. O que Pedro está fazendo aqui mostra para a gente algumas coisas que eu queria trazer como aplicação para os irmãos, especialmente porque a gente está diante aqui de uma congregação que ela é nova. E aí, alguns desafios talvez já tenham surgido, os irmãos já estejam experimentando isso, mas não tenham dúvida, a oposição vai surgir. Existe, não tem jeito. Não tem como a gente separar o joio do trigo. O próprio Cristo já adiantou. A oposição ela vai aparecer. E às vezes, infelizmente, a oposição pode aparecer com irmãos. E a gente precisa ter a prudência que Pedro teve aqui. Pedro ele se levanta e ele busca então cortar esse mal pela raiz, mas Pedro ele também tem uma metodologia. O argumento dele não é só falar sobre a hora do dia aqui. O argumento mais profundo de Pedro, ele se ancora nas Escrituras. E o que isso diz para nós? Isso diz o seguinte, se porventura o irmão, a irmã, está ali no meio de uma conversa e percebe ali um elemento então de uma fofoca aparecendo, exorte. Quer uma boa literatura para conduzir caminhos de exortação em relação à língua? Vai para Tiago. Exorte, corta esse mal pela raiz. Não deixa que isso se espalhe como uma erva daninha, atrapalhando esse processo de união que o Espírito Santo causa. Lembre-se daquilo que o Espírito Santo promove e seja você um agente do Espírito Santo.
Seja você um instrumento, um promotor ou uma promotora do fruto do Espírito Santo. Irmãos, eu estou falando isso de maneira enfática aqui, porque do que eu tenho visto, essa é uma das coisas mais desafiadoras da igreja. Nós temos aqui, graças a Deus, uma igreja que é saudável. Tem homens aqui que estão muito preocupados em manter esse púlpito saudável com uma palavra que é, de fato, fiel, com um sermão que é fiel às Escrituras. Isso é ótimo. Mas, infelizmente, ainda assim, a fofoca ela é um pecado muito perigoso. E eu acho muito emblemático perceber que nesse nascimento, então, quando a gente vê o nascimento da igreja, a gente testemunha o agir do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. E a gente testemunha também o agir desses agentes ali que tentam, então, disseminar e espalhar a fofoca, espalhar aqui a fake news. Isso acontece. É como o inimigo faz. Se o Espírito Santo está tentando construir a união, se o Espírito Santo está tentando gerar a glorificação, o inimigo ele vai agir no oposto. Porque o inimigo ele é Babel. O inimigo é da confusão. Isso é claro. E o nosso coração, se nós não nos policiarmos, ele encontra prazer na confusão. Ele encontra prazer em disseminar o caos. Porque nós somos caídos, nós somos pecadores. Mas, se o Espírito Santo é em nós, nós não somos mais escravos do pecado. E a gente precisa lutar todos os dias para, se não somos mais escravos do pecado, sermos, então, o melhor que pudermos, agentes do Espírito Santo. Então, nesse Brasil, onde o neopentecostalismo corre solto e os dons do Espírito Santo são todos confusos, concentra nisso que é muito simples. Quer saber, então, se o Espírito Santo está agindo em você? Você está frutificando? Quer saber se o Espírito Santo está agindo na sua vida? Você tem sido, aqui nessa igreja, um agente para promover a união entre irmãos? Ou você tem sido um instrumento de Satanás para separar? Quer saber se o Espírito Santo está agindo em você? O que Deus faz de bom na sua vida? Tem gerado em você desejo genuíno de glorificar a Deus? De testemunhar com os irmãos, com aqueles que ainda não conhecem a Deus, das maravilhas que Deus faz? É simples, é muito simples. Olha para isso, olha para o fruto. Não pense em coisas mirabolantes e extremamente complexas, não. Olha para o simples. Como que tem andado o seu coração? Continuando aqui a profecia de Joel, no versículo 19, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui a gente tem duas coisas importantes. Primeiro, nos versos 19 e 20, a gente vai perceber que Pedro está identificando também que a descida do Espírito Santo ela já inaugura essa nova fase, ela inaugura o final dos tempos. Mas aqui eu não vou dar uma ênfase grande nessa parte, porque o objetivo desse sermão não é ser um sermão escatológico. Eu não quero falar sobre a natureza dos últimos dias, a natureza daquilo que a gente vai ver de maneira mais aprofundada em Apocalipse. Mas aqui essas coisas meio estranhas, especialmente no verso 20, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui a gente está vendo ser descrito de fato alguns elementos importantes que identificam esse momento agora. A descida do Espírito Santo inaugura então essa fase final, esse último tempo. Os últimos tempos são inaugurados aqui nesse contexto. É o que Pedro está identificando. Mas eu queria me atentar de maneira mais específica para o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque aqui Pedro ele já está também aprofundando, ele está fazendo uma espécie de paráfrase aqui da citação de Joel. Ele está complementando o profeta Joel, já interpretando essa profecia, mostrando para a gente que o período que nós vivemos é uma dádiva e a gente precisa ter isso cravado na nossa mente. É uma dádiva viver na igreja. É uma dádiva. Porque a gente vive um período aqui que as pessoas no Antigo Testamento, por exemplo, ou até essa altura aqui do Novo Testamento, não experimentaram. Agora a gente vive um período em que o Espírito Santo de Deus age de maneira democrática. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele ungia alguns para realizar obras específicas. Agora, a nossa dádiva é muito maior, porque o Espírito Santo é Deus em nós.
E aí tem muita gente que discute a natureza do batismo do Espírito Santo e o que o Espírito Santo faz. Sabe efetivamente o que é ser batizado com o Espírito Santo? É ser salvo. A gente recebe o Espírito Santo como um selo, como um penhor aqui da nossa salvação, porque Cristo Jesus prometeu que nós não estaríamos sozinhos. O nosso Deus é um Deus eterno, Ele é um Deus perfeito e ainda assim Ele não é distante, Ele se faz presente, Ele se faz amigo, Ele se faz próximo através da pessoa do Espírito Santo. É isso que está sendo inaugurado aqui também. Isso é uma dádiva. Viver no tempo em que nós vivemos é uma dádiva. Eu estou dizendo isso e repetindo isso com ênfase, porque os irmãos têm que entender a maravilha que é poder estar aqui reunido como igreja. Hoje, tem irmãos nossos espalhados no mundo que não conseguem experimentar da mesma dádiva, embora viva nesse mesmo tempo, porque eles precisam se refugiar, são perseguidos. Aqui a gente ainda experimenta, a gente pode experimentar de liberdade religiosa. E a gente não deveria se esquecer da dádiva que é vivermos como igreja. Porque no final das contas, se a gente quer frutificar essa glorificação que o Espírito Santo gera, a gente precisa aprender a glorificar a Deus, a adorar a Deus também com a nossa memória. E o que eu quero dizer com isso? Deus constantemente nas Escrituras, Ele pede para que o seu povo se lembre de quem Ele é e do que Ele fez. E esse mesmo pedido, ele é verdade para nós hoje. Quando a gente está olhando aqui para o capítulo 2 de Atos, a gente está diante de uma ação maravilhosa de Deus que nos diz muita coisa. Nos diz que Deus não nos desampara, Deus continua presente mediante o Espírito Santo. A profecia de Cristo foi cumprida. Jesus disse que nós não estaríamos sozinhos, que o nosso coração não precisava ficar triste, não se turbe o vosso coração. Ele mandou o Consolador, é o Espírito Santo de Deus. Diante de tanta confusão aí fora sobre o que o Espírito Santo de Deus faz, muita gente se esquece desse elemento que é simples e é tão poderoso. O Espírito Santo é presença de Deus em nós. O Espírito Santo, ele não é simplesmente uma voz ali na consciência que a gente fica, eu estou um pouco incomodado com isso, será que eu não deveria ir? Será que é o Espírito Santo de Deus? Não. O Espírito Santo, ele é um agente de Deus que nos conduz. Gera em nós aquele arrependimento. Quando o arrependimento dói pelo pecado, é a ação do Espírito Santo em nós. E a nossa boa obra, ela é possibilitada porque o Espírito Santo de Deus age em nós. É por isso que agora o pecado não tem domínio pleno sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo é em nós. E o Espírito Santo em nós nos liberta da escravidão do pecado que antes nós estávamos reféns. Essa é a ação do Espírito Santo que a gente deveria se concentrar. Isso é muito importante. Isso muda, de fato, a nossa perspectiva sobre a nossa realidade. Deus, ele é o único. O Deus verdadeiro é o único. Em todas as religiões que os irmãos estudarem aí, ele é o único que se faz presente dessa forma. As outras religiões, elas vão dizer o seguinte: faça isso e você será salvo. A fé verdadeira, do Deus verdadeiro, a mensagem do Evangelho, nos diz o seguinte: porque vocês são salvos, o Espírito Santo te possibilita fazer as boas coisas que são esperadas de vós. Primeiro, Deus garante tudo, para que depois a gente possa fazer. Deus já garantiu tudo. O peso que nós carregávamos foi satisfeito ali na cruz do Calvário. Cristo conquista na cruz do Calvário, pelo sangue dele, o caminho que nos permite então agora a prática da boa obra. E essa prática da boa obra é exercitada com o Espírito Santo, como Paulo vai dizer aos Gálatas, frutificando, gerando esse fruto em nós. E é muito interessante perceber que o Espírito Santo ele gera essa ação, então ele gera um fruto. Mas aí quando a gente vai olhar o fruto do Espírito Santo é um monte de coisa. E a gente pensa, mas é fruto ou frutos? E aí muita gente fala frutos, mas é um fruto só. A questão é que pensem nesse fruto como uma laranja. E aí todas essas virtudes que Paulo descreve, elas são gominhos da laranja. O Espírito Santo ele gera um grande fruto em nós, que é o fato de que agora nós enxergamos a Deus, reconhecemos quem Deus é e temos consciência clara da nossa depravação, do nosso pecado. E aí, graças a isso, então, nós podemos cultivar as virtudes que são narradas por Paulo aos Gálatas. A gente vê essas virtudes crescendo à medida que a gente vai se aprofundando no conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Nessa caminhada, no dia a dia, a gente vai se tornando cada vez mais, pouquinho a pouquinho, melhor do que ontem.
Esse é o nosso caminho. E quem possibilita, irmãos, o nosso caminho de santidade é o Espírito Santo de Deus. Então, antes da gente encerrar, antes da gente orar, eu queria que os irmãos realmente refletissem sobre isso, porque à medida que essa igreja vai crescendo, as coisas elas vão ficando mais desafiadoras também. E é possível que os conflitos eles surjam. E aí eu queria que os irmãos se lembrassem disso. Se lembrassem dessas duas coisas simples, a união e a glorificação. Lembrem-se disso. O pecado é que separa, o pecado é que dispersa. O Espírito Santo ele unifica. Deus ele abomina a fofoca porque ela é essa semente ali de chama que incendeia e, enfim, bagunça tudo. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que não se agrada da bagunça e desse caos. Ele cria todas as coisas de maneira ordenada, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. E ele deseja que o seu povo seja unido, seja ordenado. Olha que interessante, é tão maravilhoso perceber que Deus ele não anula a diversidade aqui. Essas pessoas de diferentes culturas agora, elas podem se entender e elas utilizam então aqui da ação do Espírito Santo para glorificar a Deus, mas continuam sendo de culturas diferentes, continuam sendo pessoas diferentes. E Deus ele sabe que o seu corpo, a igreja, vai ser composta de pessoas diferentes. E ele se agrada disso, porque a Trindade é composta por 3 pessoas diferentes. O Pai não é o Filho não é o Pai, nenhum dos dois é o Espírito. E eles são um só. E é isso que a igreja, é isso que nós, enquanto comunidades de pedras vivas, devemos espelhar. A gente tem que entender que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todos os membros desse corpo, para o braço, para a perna. Todos esses membros são importantes. Mas olha que interessante. Nós somos membros, temos funções diferentes, sim. Mas nós temos essa união, porque nós somos um mesmo corpo. A mensagem de hoje, ela não visa aqui anular a diversidade. É bom que haja diversidade. Mas é importante que a gente entenda que a diversidade que agrada a Deus, a diversidade santa, é a diversidade que se une ao redor da palavra, em obediência a Deus e amor a Cristo. Vamos orar? Queria convidar os irmãos a se colocar de pé. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua palavra.